Você sabia que você pode mudar a sua vida mudando apenas os seus comportamentos? Esta é uma frase do capítulo 1 do livro Micro Hábitos. E vocês sabem que é este livro que nós estamos a estudar. E nós vamos aqui fazer a resenha do capítulo 1, que tem como tema os elementos do hábito. Então, eu lhe convido a ficar até o final, porque eu tenho a certeza que você vai aprender muito. E atenção, o que eu vou fazer no final, que o BJ Fogg traz, é o mais importante. Então, fique até o final. Bem, o BJ Fogg, ele começa dizendo o seguinte: você pode mudar sim a sua vida. Se você mudar os seus resultados, por que ele fala isso? Porque o BJ Fogg entende que nossa vida é feita pelos nossos hábitos. E nós sabemos que comportamento, de tanto ser repetido, viram nossos hábitos. E os nossos hábitos é que trazem os resultados que nós temos. Então, se você tem resultado ruim, ou se você tem resultados bons, isso é fruto aos seus comportamentos, aos seus hábitos. Então, eu pergunto a você, quais resultados você quer na sua vida? Bons ou ruins? Eu tenho certeza que você quer bons resultados, porque você quer somar. A ideia é somarmos cada vez, a ideia é buscarmos a melhor versão de nós todos os dias. Então, se realmente o teu desejo é ter bons resultados, você precisa mudar os seus comportamentos. E é exatamente isso que o BJ Fogg fala nesse capítulo. E há muita verdade nessa frase. Sabem por quê? Porque do mesmo jeito que os médicos dizem eu sou o resultado daquilo que nós comemos, você é aquilo que você come. E os neurocientistas ou psicólogos também replicam isso para a área comportamental, sabe? Para dizer que você e eu somos exatamente aquilo que fazemos todos os dias. Não tem como, por exemplo, eu ler todos os dias e os meus resultados forem tão diferentes daquilo que a leitura pode produzir na minha vida. Então, BJ Fogg, ao trazer esse capítulo, ele fala sobre a importância de nós começarmos a prestar mais atenção nos comportamentos do que no resultado. O resultado vão ser fruto do que nós começamos a fazer todos os dias. O que eu gosto no BJ Fogg, especificamente neste livro, para mim é o melhor livro de mudança de hábitos. Muitos dizem que hábitos atômicos competem, hábitos atômicos é maior, é mais, mas para mim é o micro hábitos, porque apesar deles terem muita semelhança, o hábitos atômicos e o micro hábitos têm muitas coisas em comum. Os dois sim são um beabá, não é? São um ABC para quem quer começar a adotar novos hábitos, para quem quer começar a excluir aqueles hábitos que não fazem bem. Mas eu ainda vou com o micro hábitos, porque eu gosto uma coisa no BJ Fogg. O BJ Fogg não é um autor ou um mero coaching que fala, faz aquilo, você precisa fazer aquilo. Não, ele fala que você precisa fazer. Só que em contrapartida, ele te mostra o que você precisa fazer. Porque se calhar nesse momento, a tua grande pergunta é, Estevão, como é que eu então mudo de comportamento? Qual que é a dica prática que você me dá para mudança de comportamento? Bem, eu não vou dar, tá? BJ Fogg vai dar para você. BJ Fogg, no capítulo 1, quando ele fala sobre os elementos do comportamento, ele fala que comportamentos é igual a motivação mais capacidade mais o prompt. O que é isso, Estevão? Desmistifica isso bem. Ou seja, BJ Fogg, com isso, está querendo dizer que um comportamento só acontece quando a capacidade, a motivação e o prompt convergem, ou seja, andam juntos, andam de mãos dadas. Uma não pode deixar a outra, elas devem convergir. Então eu acho que estou a entender. Mas o que é motivação? O que é capacidade? O que é isso de prompt? Calma que eu vou te explicar. Motivação é o desejo que eu e você temos de adotar um novo hábito. Sabe aquele desejo que nós sentimos? Não, caramba, eu preciso adotar um novo hábito, porque eu sei que o novo hábito vai me trazer novos resultados. Isso é motivação. E o que é a capacidade? A capacidade é a sua possibilidade de adotar um novo hábito.
A possibilidade tem muito a ver com a execução, ou seja, se é uma execução fácil ou uma execução difícil. E o prompt é aquilo que é o estímulo, aquilo que te estimula para que você adote um novo comportamento. Então, revisando, a motivação é o desejo de adotar um novo hábito, a capacidade é a possibilidade de adotar um novo hábito e o prompt, ele fala que é aquele estímulo para que você adote, que você sente para adotar um novo hábito. O que ele está querendo dizer com isso ao trazer estes três elementos? Ele está querendo dizer assim, a equação é simples. Quanto mais motivado você estiver para adotar um novo comportamento, maior será a probabilidade de você adotar aquele comportamento. Se eu, Estevão, quero muito adotar o comportamento de começar a ler, maior são as probabilidades não quer dizer que eu vou, mas há muita probabilidade quando você está muito motivado a fazer alguma coisa, certo? Você concorda? Exatamente isso. Então, ele também traz que quanto mais difícil for um comportamento, aí já estamos na capacidade, se um comportamento for muito difícil de ser executado, menor serão as probabilidades dele se tornarem um hábito. Você concorda? Se um comportamento é muito difícil para executar, menor as probabilidades dele se tornar um hábito. Então, quanto mais fácil for um comportamento, então maior probabilidade esse comportamento tem de se tornar um hábito. Com isso, ele conclui que quanto mais um comportamento é repetido, mais automatizado ele se torna e sai de comportamento para hábito. Então, BJ Fogg, olha só, de forma sucinta, ele explica esses três elementos do hábito. Mas, atenção, tudo que nós falamos até aqui é teoria. O BJ Fogg, bem no final desse capítulo, ele traz um gráfico que explica de forma prática e direta tudo que ele fala, tudo que eu falei aqui, ele explica de forma prática em um gráfico. Eu vou desenhar aqui o gráfico, porque eu vou partilhar com vocês, tá? Mas enquanto eu estou desenhando o gráfico, eu quero que você curta o vídeo, por favor. Assim você estará a me ajudar. E eu sei que você é uma pessoa que gosta de ajudar as pessoas, tenho certeza. Então curta o vídeo, comente enquanto eu estou aqui a desenhar o gráfico. Esse gráfico, você vai entender tudo nesse gráfico, tá? Se você não está inscrito no canal, por favor, se inscreva, me ajude a crescer aqui no YouTube para que nós possamos crescer muito, beleza? Vamos lá. Motivação alta. Você vai entender tudo nesse gráfico, você vai ver. Você vai entender tudo nesse gráfico. Capacidade. Fácil, difícil e fácil. Vamos lá. Esse é o gráfico. Linha de execução. Vamos lá. Tá aqui, ó. Esse é o gráfico, tá? Eu vou explicar, você vai entender. Esse é o eixo vertical, esse é o eixo horizontal. No eixo vertical, nós temos a motivação, tá? E mais em cima, nós temos motivação alta. E mais embaixo, nós temos motivação baixa. Aqui temos a capacidade, que tem a ver com a execução. Aqui temos execução difícil, aqui temos execução fácil. Então, explicando o que ele trouxe lá em teoria, é o seguinte. O seu comportamento vai acontecer quando você tiver, ou seja, ele falou que quanto mais a sua motivação, maior são as probabilidades de você fazer esse comportamento, certo? Então, assim, se a tua motivação tiver muito alta, por exemplo, aqui, a tua motivação tiver muito alta, mas só que o comportamento é de difícil execução, isso quer dizer que ela não vai passar, não vai cruzar a linha de ação. Essa é a linha de ação, tá? Então, se a motivação estiver muito alta e esse comportamento for muito difícil de ser executado, por mais que você esteja motivado,
você não vai conseguir executar esse comportamento. E eu vou dar um exemplo. Estou muito motivado a comer um hambúrguer. Só que esse hambúrguer só vou encontrar em Santa Catarina. Eu só quero comer hambúrguer de Santa Catarina. Motivação tenho muita, mas a execução é fácil. Eu pergunto, é fácil? Só de eu pensar que eu preciso sair da minha casa, pegar voo ou pegar ônibus, só de eu pensar de fazer essa viagem para mim executar esse hábito, isso já me impossibilita de fazer. Por quê? Muita motivação, mas a capacidade de difícil execução. Vocês entendem? É sobre isso. Agora pensa que eu estou muito motivado, só que a execução é muito fácil. Exemplo, eu estou muito motivado a comer um hambúrguer, mas a hamburgueria está logo aqui na minha casa, a hamburgueria está logo de frente à minha casa. Até aqui na minha casa eu consigo sentir o cheiro. Então, motivação alta e o quê? A capacidade, a execução fácil. Então, eu facilmente vou conseguir executar. Por quê? Porque isso vai estar acima da linha de ação. Então, a motivação e a capacidade, eles se encontram aqui e eles vão cruzar. E a linha de ação desloca para a direita. Então, isso funciona com qualquer hábito. Mais outro exemplo, eu quero começar a ler. Quero começar a ter o hábito de leitura. Mas eu já penso em ler um livro um dia. Muita motivação, capacidade baixa. Se a capacidade for de execução baixa, eu não consigo executar esse comportamento porque ele fica antes da linha de ação. Então, vai ficar aqui, mais ou menos aqui. Vocês estão conseguindo entender? Mas se, por exemplo, eu quero ler um livro, mas eu reduzo esse comportamento em microcomportamento. Por exemplo, ler um parágrafo por dia. Eu não preciso de motivação. Quem precisa, aliás, de motivação para ler um parágrafo? Ninguém precisa de motivação. Eu não preciso estar muito motivado para ler um parágrafo. Então, motivação, por mais que a minha motivação até seja baixa, mas a minha execução, se eu facilitar a execução, eu consigo sim executar isso. Ele fica abaixo, ele fica acima da linha de ação e não abaixo, não antes. E o BJ Fogg fala que o prompt, que é o terceiro elemento, funcionam aqui e não aqui. O que é prompt? Na verdade, prompt é um comportamento que te faz lembrar de você executar o outro comportamento. O prompt é mais ou menos um hábito que você já tem, que te faz lembrar que você precisa adotar um novo hábito. Então, sobre o prompt, ele fala mais no capítulo 4. E quando eu falar sobre isso, quando eu ler sobre isso, eu vou trazer aqui o resumo sobre o prompt. Então, esse foi o vídeo de hoje, de forma prática e direta, esse resumo. Se você gostou, se inscreve no canal para que eu possa trazer muito mais vídeos desse gênero para você. Então, eu me despeço por aqui e nos vemos no próximo vídeo.